Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reencontre-se, o canal feito para você que deseja se reencontrar. Eu sou a Cláudia e hoje eu vou falar sobre os 3 tipos de propósitos que existem e como fazer para encontrar. Existem momentos na vida que a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber se a gente está no caminho certo e parece que tudo perde o sentido. A gente não vê sentido em nada. E calma, que isso acontece com praticamente, quase todo mundo acontece esse tipo de coisa. Existe aquele momento que parece que tem um vazio à nossa volta e que a gente fala, meu Deus, isso aqui não faz tanto sentido mais para minha vida. Que direção eu devo tomar? O que eu devo fazer? Como que eu vou fazer agora para que as peças desse quebra-cabeça se encaixem? Porque parece que está tudo desencaixado. E nesse momento, assistir esse vídeo para você vai te ajudar. Porque existem 3 tipos de propósitos que você pode olhar, observar e escolher uma direção para seguir no momento. O primeiro propósito é o propósito espiritual. É o propósito do chamado de Deus, daquilo que o próprio Deus escolheu para você. No livro de Jeremias, ele fala para Jeremias que desde o ventre da sua mãe eu te escolhi e te nomeei para você ser profeta às nações. Então, Jeremias, ele descobriu ali que ele tinha um chamado de Deus para ser profeta às nações. E você e eu temos um chamado por Deus. E para descobrir esse chamado, é preciso que nós tenhamos comunhão com Deus, que nós paremos para orar, para buscar ao Senhor e descobrir dele esse propósito, dele aquilo que ele deseja de nós. Como igreja, se você é um cristão que está assistindo esse vídeo, né? Se não for, seja muito bem-vindo também aqui à nossa comunidade, sem ligações aqui com igrejas ou alguma coisa, mas todos aqui somos cristãos, cremos em Cristo, tá? Se você é um cristão, nós como cristãos, nós temos um propósito coletivo, que é o ID. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, falai que Jesus Cristo salva, que a salvação vem por Jesus Cristo, que nós não precisamos passar a vida aqui pagando karma, fazendo um monte de sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício maior. Ele morreu na cruz do Calvário para que todos nós tenhamos a salvação por meio dele, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único Salvador. Então nós como igreja temos esse propósito coletivo, mas além desse propósito coletivo, existe esse propósito pessoal, que é meu e seu, que é único, né? Que eu tenho um e você tem outro. Que para isso nós precisamos orar e buscar ao Senhor, que Ele vai nos dirigir. E calma que não é algo pesado não, porque muitas vezes quando a gente fala em propósito, a pessoa já vai sair do vídeo porque acha muito pesado. Ai, Deus não quer mais que eu tenha vida social, Deus não quer mais que eu passeie com a minha família, Deus não quer mais que eu faça X coisa, não é isso. O propósito de Deus é leve. Jesus diz que o fardo dele é suave, é leve, tá? E é algo que nós podemos encarar com amor, porque é uma vontade boa, é uma vontade perfeita e uma vontade agradável. E pelo contrário, se algo que você faz hoje aí na sua vida, né, cotidiana, no seu ministério, em algum lugar, tá pesado, muito pesado, você não aguenta mais, pode ser que esse não seja mais o chamado de Deus para sua vida, porque o chamado de Deus, por maior que ele seja, por mais grandioso que ele seja, ele é leve, porque você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a carregar esse propósito, essa cruz, esse chamado. Então, se está pesando, ajoelha, ora, pede a Deus, porque o chamado dele é bom, perfeito, agradável e leve. Então, o caminho desse primeiro chamado é oração, é comunhão, é a volta da comunhão com Deus.
Nós vivemos um mundo muito tecnológico, que o tempo todo a gente está sendo estimulado com o WhatsApp, com o Instagram, com o YouTube, com tanta coisa. Mas é preciso parar, é preciso orar, é preciso buscar, tá? Então, esse é gostoso, gente. Pode parecer até o mais difícil, mas esse é o mais gostoso. Muitas vezes esse chamado pode estar até dentro da tua casa, pode ser algo simples. Eu lembro que uma cantora muito famosa, ela contou que ela já fez muitas missões, muitas coisas importantes, muitas coisas que aí o povo, né, elogia, aplaude ela. E ela se viu em casa lavando a louça, cuidando do marido, cuidando dos filhos, os 3 filhos homens. E ela falou, nossa, o propósito de Deus na minha vida acabou. Agora eu tô aqui em casa, lavando louça, lavando roupa, e ninguém me chama mais para congressos e para isso, para aquilo, para aquilo outro. E eu tô aqui e o meu chamado acabou. E ela viu que o chamado de Deus para aquele momento na vida dela era cuidar da família, era cuidar dos filhos, era cuidar do lar, era cuidar do seu marido. Então, o chamado espiritual de Deus pode ser também nessas coisas cotidianas da vida. Então, pode ser algo que Deus quer que você faça. E não tem coisa mais louvável na vida do que você cuidar da sua família, daqueles que você ama, daqueles que Deus te confiou. Esse é um caminho. E o segundo propósito é o propósito pessoal, que ele está ligado a dons e talentos naturais que você e eu temos. Então, para descobrir esse propósito pessoal, é algo simples, não é difícil não. Basta você observar aí o que as pessoas pedem para você o tempo todo. É um conselho? É que você ajude a cuidar da casa delas? É que você ajude a fazer um bolo, uma torta, um docinho? É que você ajude a cuidar das unhas delas, dos cabelos delas? O que essas pessoas pedem? O que você faz que é tão bom, que se destaca das outras pessoas? Eu lembro que quando eu vim para o marketing digital, as pessoas elogiavam, dizendo, nossa, Cláudia, como você consegue estar no YouTube, estar no Instagram, captar clientes e tal e tal. E para mim era normal ligar a câmera, já gravar vídeos, era bem normal. E elas falavam, uau, caramba, que legal fazer isso. E eu não vi aquilo como um talento, até acho que já falei no vídeo anterior, né? E eu sou muito professoral, eu gosto de ensinar. Qualquer coisa que eu for fazer, eu gosto de ensino. Então, eu ensino desde a parte espiritual, desde a parte também de como usar o marketing digital, como usar as redes sociais. Eu entro junto com o cliente no Zoom e vou ensinando passo a passo como fazer tal coisa, XYZ, como monta um canal, como faz isso, como faz um anúncio. Para mim isso é fácil, é um talento natural. E toda habilidade, todo talento natural é um chamado, é um propósito teu também. E que você pode usar, pode monetizar, pode ganhar dinheiro. Esse propósito pessoal ele pode ser unido com a fonte de renda. Então você pode ganhar dinheiro através desse propósito. O propósito natural é algo que quando você faz, você entra num estado mental que na psicologia positiva a gente chama de flow, que é o estado de fluxo, que é quando você perde a noção do tempo. Quando eu começo a gravar aqui para vocês, e às vezes eu falo, nossa gente, o vídeo vai ser curtinho. Quando eu vejo, eu tô falando pra caramba e o tempo passou. Não deu vontade de ir no banheiro, não deu vontade de comer, não deu vontade de fazer outra coisa, porque eu estou no estado de flow, de fluxo. Quando eu entro numa aula, numa mentoria, e eu falo para o cliente que vai durar 40 minutos, e quando eu vejo, eu estou ali mais de 1 hora com ele, 2 horas com ele, e depois eu estou mais energizada ainda do que quando eu entrei. Eu não estou cansada, eu estou mais energizada. É porque eu entrei no estado de fluxo e eu estou cumprindo um propósito natural meu, que é dar aula, que é ajudar, que é servir. Esse propósito natural, ele vai ajudar você a viver o seu trabalho menos pesado, sem aquela coisa, né, que trabalho vem de uma palavra que era um instrumento de tortura, que acho que era trapalhos, né, que era um instrumento de tortura.
Então, quando você trabalha com propósito, trabalha com os teus dons, com os teus talentos, servindo, você trabalha feliz, você trabalha no estado de flow. Então, esse é o segundo. Então, para você descobrir esse, você vai mapear aquilo que você é bom. A partir de agora, você vai se observar quando você está fazendo tal coisa que te deixa assim feliz, que você perde a noção do tempo. O que você faria se não precisasse ganhar dinheiro? Nossa, isso aqui eu faço de graça. A aula eu dou de graça, eu daria de graça essa aula. Pintar alguma coisa eu faria de graça. Fazer um bolo, trabalhar com docinhos, fazer brigadeiro, eu faria isso aqui de graça, porque isso aqui me alivia, me tira o estresse. Então, é isso aí que é o teu propósito dentro dessa questão pessoal. E o terceiro tipo de propósito é o propósito transformacional. É quando a dor que você tem se transforma em missão. É algo muito dolorido que você viveu na vida e que agora passa a ser a sua missão de vida. Tem uma pregadora muito conhecida no mundo, chama Joyce Meyer, que ela teve uma história muito triste, que foi de abuso. Ela foi abusada pelo próprio pai, de 5 anos de idade aos 18 anos de idade. E a Joyce Meyer transformou essa dor em missão. Ela ajuda milhares de pessoas durante muitos anos da vida dela e hoje ela tem 80 e poucos anos, acho que 81, 82. Ela continua transformando pessoas que foram feridas em pessoas saudáveis. E ela é uma pessoa que se destaca porque ela trabalha muito o mental das pessoas. Ela sabe trabalhar muito essa parte emocional. Então, em vez de você ficar ali remoendo a dor, ela inclusive usa uma metáfora que eu gosto muito, que é da cadeira de balanço. Ela fala que ela gostava de pegar uma cadeira de balanço, quando o marido dela brigava com ela, reclamava, e eles estavam ali em alguma discussão, e ela ficava lá na cadeira de balanço e remoendo aquela dor, falando, ai, se ele fosse diferente, ai, se o fulaninho fosse diferente, ai, se o meu filho fosse diferente, ai, se meu pai não tivesse cometido esse abuso comigo, ai, se isso, ai, se aquilo. E ela viu que aquela atitude era terrível, porque ela estava revivendo aquela dor. E ela conseguiu transpor aquela dor, ela conseguiu perdoar o pai. Nos últimos anos de vida, ela cuidou do pai, colocou ele num lugar de reabilitação, cuidou desse pai, viu que ele tinha uma mente maligna. Infelizmente, ele não tinha uma mente sã, mas que aquela mente ruim daquele pai não ia perturbar a vida dela. E ela transformou aquela dor em força, como a águia, né, que sobe acima da dor, acima da tempestade, e ela usou aquela dor para ser o seu propósito de vida. Mesmo aos 80 e poucos anos, ela não se aposentou, porque ela continua falando que é possível superar dores, é possível construir uma vida, é possível ter uma missão, é possível sarar as nações, é possível levar sua fé ao mundo, mesmo sendo uma pessoa que teve um início ruim. Então, esse propósito, ele é maravilhoso. Eu só digo que precisa ter um cuidado aí, ver se realmente você está curado, curada desta dor, porque eu vejo algo assim que muitas pessoas querem fazer esse tipo de coisa, mas ainda não estão completamente curadas. Então, se aquela ferida ainda dói em você e você vai tentar curar outra pessoa sem estar curado, pode piorar o seu estado. Então, preciso olhar, você já foi curado de algum abuso, de algum problema? De repente você é uma pessoa muito pobre, muito escassa e hoje você conseguiu aí através das suas habilidades, através da sua fé, se tornar uma pessoa mais próspera. Hoje você pode falar disso, você tem autoridade para falar disso? Se tem, a dor curada pode ser o caminho do seu propósito. E esse é um caminho maravilhoso, porque as pessoas se conectam com pessoas, elas se conectam com histórias, elas se conectam com a dor que você viveu e com o sonho que elas têm de ser transformadas, de ser modificadas, de viver uma nova vida, de viver uma nova história, sabe?
Então, esse caminho é maravilhoso. Então, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero muito ter ajudado você a descobrir o seu propósito de vida. Se você já sabia esse caminho, já ficou feliz com esse vídeo, curte aí, tá? Para que o YouTube entenda que é um tema relevante. Eu também entenda e traga mais temas assim para vocês. Comenta também aqui para eu saber mais aí como eu posso te ajudar aqui com os temas do canal. Espero muito ter ajudado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo reencontro. Tchau, pessoal!